A paz do Senhor, galera, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam lendo a Bíblia. Ficamos aí alguns dias sem poder gravar o vídeo, né, por causa de alguns compromissos, mas estamos de volta. E agora nós estamos no livro de Esdras e eu queria continuar o nosso devocional, falando mais algumas coisas a respeito do capítulo 4, que eu achei muito interessante. Logo ali no capítulo 4, do verso 1 ao 5, nós temos ali um tratamento de Esdras com relação, aliás, nem Esdras não é, né? Ali Zorobabel não aceitando que outras pessoas participassem da construção ali do templo, né? Algumas pessoas vieram, samaritanos vieram para oferecer ali para poder construir o templo, e ele também foi meio, parece até que foi meio grosseiro, né? Ele disse que, olha, vocês não têm parte nisso, e eu não vou permitir que vocês participem dessa situação. Por que isso? Bom, primeira coisa, as pessoas que se apresentaram ali não serviam exclusivamente a Deus como seu Senhor. Eles serviam outros deuses e serviam também ao Senhor. Então havia ali uma preocupação de haver uma contaminação, né? Porque foi assim que o povo caiu em outras ocasiões. Eles estavam servindo a Deus e servindo a outros deuses, e Deus não aceita isso. Ou você pertence a Deus, ou então você já não pertence mais a Deus. O coração dividido nunca vai agradar a Deus. Então, por causa disso, para evitar essa contaminação, para evitar esse problema, então ali Zorobabel foi lá e disse que não, vocês não têm parte nisso e vocês não vão trabalhar conosco. E por causa disso criou-se ali uma certa oposição, né? Você vai ver lá no verso 5 que ele diz aqui, olha só, subornaram esses caras que não foram aceitos, subornaram agentes para trabalhar contra os judeus e frustrar os seus planos. E isso prosseguiu durante todo o reinado de Ciro, o rei da Pérsia. Aqui eu quero fazer um parênteses com você, tá? Quero fazer um parênteses com você. Do verso 6 até o verso 23, não se refere a esse período, tá bom? Esse período que se refere do verso 6 ao verso 23 é na época de Neemias. Por quê? Porque aqui Esdras ele faz um relato, muito embora não fosse da época dele, mas ele faz aqui um relato do verso 1 ao verso 5 de uma oposição. Então ele aproveita o contexto de oposição para incluir a oposição dos muros. Por isso que constou aqui nesse período aqui, tá bom? Mas constou aqui nessa parte da descrição de Esdras. Mas esse período aqui, ó, do verso 6 ao verso 23, corresponde ao ano de 445 aproximadamente. Enquanto que esse período aqui do verso 1 ao verso 5 é no ano 536. Beleza? Então do verso 4, do 1 ao 5, 536 a.C. A partir do verso 6, nós estamos falando lá da época de Neemias, da construção dos muros. Então se refere ao ano de 445. E o verbo 24, aliás o versículo 24, retoma novamente aqui a época de 536, quando fala que assim o templo do Senhor de Jerusalém foi interrompido e ficou parado até o segundo ano do reinado de Dario, o rei da Pérsia. Então você perceba aqui que, muito embora tenha se iniciado essa obra em 536, ela ficou paralisada até 520, ficou 16 anos parada, tá bom? Ficou 16 anos parada. E aí nós voltamos aqui no capítulo 5, falando que os profetas Ageu e Zacarias, eles falavam em nome de Deus, incentivando o povo. Então aqui eu chamo sua atenção, como é importante uma palavra profética para abençoar o povo e para dirigir o povo. Por isso que hoje, no nosso tempo, nós temos que tomar cuidado com as informações. Nós temos que nos alimentar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que traz vitalidade, a palavra de Deus é que traz ânimo, a palavra de Deus é que traz segurança, a palavra de Deus é que traz as promessas de Deus para as nossas vidas. Tanto é verdade que já no capítulo 6, né? No capítulo 6, nós vamos ver lá no verso 8, segunda parte, o cumprimento de Ageu 2,7. Porque Ageu 2,7 fala que as nações trariam os seus recursos, os seus tesouros para o templo. E aqui o rei Dario, ele está dando todos os recursos necessários. Ele coloca assim: paguem sem demora todos os custos da construção, usando os impostos recolhidos na província e ao oeste do rio Eufrates, para que a obra não seja interrompida. Então aí você vê o cumprimento da promessa.
Olha só, 16 anos depois, retomaram a obra. E aí em 520 retomaram a obra. E em 515 eles concluíram a obra e fizeram a dedicação do templo, como nós vamos ver lá no verso 15 do capítulo 6. Em 515 ele fez ali a dedicação do templo. Tá? Agora chamo sua atenção para mais um detalhe aqui que é importante. De 586, quando Judá caiu, até 515, dá aproximadamente os 70 anos que Deus havia dito que demoraria para que o povo voltasse e se estabelecesse lá em Judá. Amém? Então você vê aqui que é uma coisa bem legal que está acontecendo, uma palavra profética de ânimo. Nós temos que confiar na palavra de Deus. Tem promessa para a sua vida. Tá bom? É só você olhar na Bíblia. Deus tem promessa para você. Deus tem um propósito eterno para você. Tem um plano perfeito para que você viva esse plano. E você pode confiar. Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você é instruído na Bíblia, mais você vai se animando, e mais você vai se fortalecendo, e mais você vai confiando em Deus. Beleza? Chegamos então aqui no capítulo 7. E aí aliás, no capítulo 6, ainda só um finalzinho aqui, eu quero dizer para vocês que lá no verso 19, foi a primeira vez que essa geração celebrou uma Páscoa, depois do exílio de 70 anos. Olha que legal, eles voltaram a celebrar a Páscoa novamente nessa nova dedicação do templo, beleza? No capítulo 7, aí começa entre o Esdras. Agora eu vou perguntar para você, você acha que foi assim, dedicou o templo, o Esdras veio na história? Olha só, o templo foi dedicado em 505. Sabe quando Esdras foi para Jerusalém? Em 458, ou seja, 57 anos depois da edificação do templo, da dedicação do templo, é que Esdras foi enviado por Artaxerxes lá para a província de Judá, para Jerusalém, para ensinar o povo. Esdras, como eu já disse para você, mas eu vou te relembrar, ele, além de ser um escriba, ele era um sacerdote. Ele era um homem estudioso da palavra de Deus, ele era qualificado para ensinar, para pregar e para interpretar as escrituras. E uma das suas primeiras reformas que ele fez foi confrontar o pecado por causa dos casamentos mistos. Nós vamos ver um pouco mais adiante, lá no capítulo 10, que ele confrontou essa situação e levou a comunidade a obedecer a palavra de Deus. Então, uma das grandes virtudes de Esdras é que ele reconhecia que não era capacidade, não era inteligência, não era o conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus, que lhe ajudava a conquistar o povo e a conduzir o povo corretamente. Não, ele reconhecia que tudo que ele fazia, ele era bem sucedido por causa da bondosa mão de Deus. Então não era mérito dele, ele dava a glória a quem de direito. Eu pergunto para você, você acha que você é uma boa pessoa, ou você só é uma boa pessoa porque Deus está usando a sua vida, porque Deus está em você e porque o Espírito Santo de Deus está produzindo bons frutos na sua vida? Tenha sempre isso em mente, nós somos maus. Jesus um dia foi perguntado por um rapaz chegou para ele e disse assim: bom mestre, o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? A primeira coisa que Jesus disse, acabou com a graça do cara, falou assim: por que você me chama de bom se sabe que bom é só um e é Deus? Agora, se Jesus, com toda a autoridade dele, diz que bom é só Deus, imagine nós, Então toda a honra, toda a glória pertence somente a Deus e não a cada um de nós, não é verdade? Então aqui nós vemos aqui que o rei Artaxerxes, ele deu cartas aqui para Esdras poder providenciar o culto a Deus, para que pudesse fazer. E é interessante, sabe, lá no capítulo 7, no verso 23, quando o rei diz assim: tenham cuidado de providenciar tudo o que Deus dos céus ordenar para o seu templo. Afinal, por que provocar a ira? Os persas eles tinham essa cultura. Então, quando eles conquistavam o povo, eles incentivavam o povo a adorar aquele Deus, para que eles ganhassem a simpatia daquele Deus e aquele Deus não se voltasse contra eles. Quer dizer, é óbvio que eles não. Artaxerxes não falou isso porque ele estava crendo no Deus de Israel. Não, ele só não queria provocar a ira dos deuses de Israel. Ele tinha a cultura dele, ele tinha a convicção dele no Deus dele, porém ele não queria instigar a ira do Deus vivo. E isso foi bom, porque assim o Esdras recebeu todo o recurso necessário que ele precisava para poder ensinar o povo toda a palavra de Deus. Bom, no capítulo 8 aqui, você viu lá no capítulo 7 o rei dando a ordem, mas não tinha muitos detalhes, Agora aqui no capítulo 8, Esdras relata alguns detalhes da viagem dele. Por exemplo,
Você sabia que lá de onde Esdras estava até Jerusalém era 1.300 quilômetros de caminhada? E ele não saiu de repente não, sabia? Ele começou a juntar a galera, ele pegou ali, separou 3 dias ali para poder juntar a galera, convocou o povo, e sabe quantos levitas vieram para ajudar ele? Nenhum, porque estava tudo acomodado, estava tudo nas suas casas, tinham casado, estavam com seus comércios estabelecidos, com a sua vida, tranquila, e não tinha preocupação alguma com aqueles que estavam indo para ajudar aqueles que já estavam, o remanescente que estava lá em Jerusalém. Então Esdras fez o que? Levantou alguns homens, alguns líderes, orou a Deus e pediu para esses líderes ir lá e convocar o povo. E aí sabe o que aconteceu? O povo aceitou a convocação. Pois é, olha só, 38 levitas se apresentaram. Olha só, de milhares e milhares de levitas que foram para a Babilônia, só 38 voltaram, com 220 servidores do templo. Olha só que coisa, como que as pessoas se acomodam. E eu pergunto para você, quando nós voltarmos no nosso culto, será que você vai largar a comodidade da tua casa para ir para o culto? Deus te abençoe e você tenha um pouco de juízo e venha adorar a Deus quando os cultos voltar. Não fique como esses levitas aqui que ficaram lá. E você vai perceber, depois quando começarmos a estudar o livro de Esther, você vai entender o porquê aconteceu aquelas coisas lá naquela época, porque ali era a província da Babilônia. Você já começou a ligar a história? Povo acomodado, folgado, ficou lá e quase que morreu todo mundo, Depois isso é um assunto para outra devocional. Bom, aqui então Esdras convoca, 38 aceitam, graças a Deus por esses 38 que atenderam o chamado e acabaram indo e voltando lá para Jerusalém. E aqui eles jejuaram e oraram a Deus pedindo proteção, e é muito legal isso, sabe por quê? Porque quando você ora e jejua e pede a Deus algo que já está no coração de Deus, você tem a convicção de que Deus está com você, que Deus está te protegendo e que a boa mão de Deus está sobre sua vida. Por isso Jesus deu esse recado lá em João. Ele disse assim, tudo aquilo que em meu nome vocês pedirem, segundo o coração do Pai, olha, tenha certeza, Ele vai atender. E Paulo escreve que o Espírito Santo nos auxilia com gemidos inexprimíveis. Para quê? Para que nós possamos pedir aquilo que está segundo o coração, segundo a vontade do Pai, segundo os padrões da Bíblia, segundo aquilo que está na vontade de Deus. Então, olha só, é muito importante essa referência aqui. No capítulo 9, nós vimos aqui que Esdras começa a tratar a questão do casamento misto, E esse casamento misto, ele representava 2 perigos aqui que eu chamo a atenção de você. A primeira coisa, o pecado não era você se casar com uma estrangeira. Não. Mesmo porque, olha só, Moisés se casou com uma mulher cuxita. Olha, quer ver quem mais? Salmão se casou com Raabe, que era uma prostituta. Boaz se casou com Ruth, que era uma moabita, e os moabitas estavam proibidos de participar do culto, e Deus aceitou ela. Por quê? Porque ela renunciou aos seus deuses e aceitou o Deus de Israel. Então o pecado não era casar com uma estrangeira, o pecado era você casar com uma estrangeira comprometida com outros deuses. Foi o que aconteceu com Salomão. Salomão foi lá, casou com um monte de mulher estrangeira que era comprometida com outros deuses, e isso levou ele à adoração. O segundo risco, sabe qual é? Porque os filhos que nascem, se a mulher é comprometida com outros deuses, ela vai ensinar esses filhos a adorar esse outro Deus, o que vai comprometer e vai influenciar negativamente a adoração desta criança com relação ao Deus de Israel, a fé exclusiva ao Deus de Israel, ao compromisso da aliança que Deus tinha com o povo dele. Então vai comprometer. Por exemplo, Josafá, vamos nos lembrar? Josafá deu o filho dele, Jorão, para casar com quem? Com a Atalia, filha de Satanás, aquela filha do inferno. O que aconteceu? Ele se desviou por causa da influência dela, e o filho dele, Acasias, se desviou mais ainda, e morreu com 2 anos de reinado. Então você vê como é que é? Então nesse caso aqui, essa prescrição aí é meio complicada. Aqui era proibido, não podia de jeito nenhum. É óbvio que no nosso tempo a solução de Esdras de falar para as pessoas se separar não cabe em nossos dias hoje, até porque a fé cristã hoje ela santifica não só o casamento, como também santifica os filhos, amém? Mas é muito importante que você venha se unir a uma pessoa que tem a mesma fé que você, tá bom? Porque normalmente quando a fé é dividida, há problemas no casamento, é um sofrimento de um casamento dividido, é muito complicado.
é muito complicado. Então temos orado a Deus para que aquelas pessoas que têm o casamento misto, a pessoa possa se converter e possa entregar sua vida para Cristo. Nós temos inúmeros testemunhos de que essa coisa não dá certo. Então é melhor mesmo que os nossos filhos se unam a mulheres que são cristãs, ou se for se unir uma mulher que não é cristã, que ela se converta, entregue a sua vida para Cristo, e assim a fé é única e acabou. Aí fica tudo melhor, né? Olha só, deixa eu ver mais uma coisa aqui. Capítulo 10 aqui o povo confessa o seu pecado, né? O povo confessa o seu pecado aqui, entende, compreende, olha a oração de Esdras, a preocupação de Esdras, e acaba reconhecendo a culpa. Porque o reconhecimento da culpa, ela dá esperança para o perdão dos pecados. Agora, quando não há reconhecimento de culpa, queridão, não adianta pedir perdão. Pedir perdão sem reconhecer que está errado é a pior besteira do mundo, porque é da boca para fora. Porque Deus está olhando o seu coração. Então, quando você tem alguma questão, sabe o que você faz? Você põe diante de Deus. Senhor, me mostra se eu estou certo, se eu estou errado. A tua palavra está dizendo que eu estou errado, então não tem nem questionamento. Me convença só para que eu tenha arrependimento verdadeiro. Porque se você não tiver arrependimento verdadeiro, sabe o que vai acontecer? Você vai errar de novo. Vai fazer burrada de novo. E vai pagar com as consequências disso, infelizmente. Vai passar vergonha na frente dos outros. Entendeu? Vai sofrer humilhação. Ah, mas Deus é cruel. Deus não é cruel. Cruel é o pecado, querido. Deus só se afasta de você, porque Ele não pode compactuar com o pecado. E se nós queremos ter uma vida com Cristo habitando em cada um de nós, e a gente poder refletir a glória de Deus na nossa vida, nós não podemos ter pecado. Por isso é importante você sondar o seu coração todos os dias, você viver na presença de Deus todos os dias, né? Então aqui nós temos aqui no final do capítulo 10, justamente aqui o tratamento de Esdras, e aqui as pessoas que se arrependeram e que não se arrependeram. Por isso é importantíssimo examinar-se o homem a si mesmo, não só na Santa Ceia, mas em todas as ocasiões da vida, porque a melhor coisa é estarmos na presença de Cristo, principalmente nessa época, viu? A coisa tá feia, né? Nós vimos aí como é que a pandemia está atacando, está aumentando a quantidade de pessoas aí, sabe? Nós não sabemos, nosso governador está louco para decretar um lockdown, a economia parece que vai para o beleléu. Então a melhor coisa, queridão, é ficar na presença de Deus, porque na presença dele nós temos segurança e certeza. Todas as dúvidas que nós temos no mundo, toda a insegurança que nós sentimos no mundo com relação a todas as coisas, todas as consequências dessa pandemia que está acontecendo, em Cristo nós temos segurança. Em Cristo nós temos certeza, em Cristo pela fé e pela confiança dele nós sabemos que vamos passar um bocado talvez, né? Mas nós vamos vencer em Cristo Jesus, amém? Não sei como vai ser isso, se perguntar para mim eu não sei, eu sei que pela fé eu vou passar por isso, eu vou vencer e você também vai passar e você também vai vencer. O caminho pertence a Cristo, nós temos que viver um dia de cada vez. Hoje eu já agradeci a Deus o dia que Ele me deu, amanhã é outro dia, um outro momento, uma outra oportunidade, onde a graça de Deus vai ser renovada, a misericórdia de Deus vai ser renovada e a graça de Deus vai ser superabundante sobre as nossas vidas, amém? Acabamos o livro de Esdras aqui, eu acho que valeu a pena, que Deus abençoe sua vida, e amanhã nós vamos começar o livro de Neemias, para louvor da glória de Deus. Deus te abençoe, que a graça de Cristo Jesus esteja sobre sua vida e continua lendo a Bíblia. Sabe o que você faz? Olha só, não se esqueça, se inscreva no canal, dá o seu joinha ali para dar uma moral pro canal, tá bom? Assine as notificações, coloca ali, como é que é? Acione as notificações, beleza? E divulgue isso para os seus amigos, para os seus colegas, para que todos sejam edificados para a glória de Jesus, amém? Deus te abençoe, tchau!